E aí? Belezinha? Deixa eu arrumar o foco, neguinho. O que acontece? Tá tendo lá na Câmara dos Deputados lá uma confusão danada sobre o estrangeiro. O estrangeiro aqui no Japão está em alta. Há uma necessidade de uma ajuda, né, de mão de obra estrangeira. O Japão fica aquele negócio, aceita, não aceita, melhora as condições, não melhora. Então tá uma confusão danada e o estrangeiro está em alta. Mas o que, que não está em alta? O que, que não está em alta? E eu vi numa reportagem ontem, compartilhei no meu Facebook, uma reportagem de uma televisão japonesa mostrando a vida de alguns brasileiros aqui no Japão. O que não está em alta é muitas vezes o que o brasileiro pensa em relação à educação dos filhos e como é que ele lida com isso. Você vê que tem gente que sonha sair do Brasil para dar uma melhor educação pro filho aqui no Japão. Mas chega aqui, o filho ele é abandonado, ele é jogado por aí e ninguém tá nem aí, entendeu? Você vê que tem crianças que numa certa idade, um exemplo, criança de 15 anos, que tem nível educacional de uma criança de 7, 8 anos. E não sabe falar o idioma, que não sabe escrever nada, né? Então, é claro que tem algumas autoridades de olho nisso, mas também não dá pra fazer milagre. Então o que acontece? É muitos pais que abandonaram os filhos, deixaram os filhos por aí. Entendeu? E ele se vira para comer, dá um dinheirinho na mão dele, ele se vira para comer, porque o pai está preocupado em ganhar um sustento, está preocupado em fazer horas extras no trabalho, ganhar um salário um pouquinho melhor, para comprar um carro um pouquinho melhor, morar numa casinha um pouquinho melhor, e abandona os filhos e ninguém tá nem aí. Pai que não consegue fazer a lição de casa do filho. Pai que não consegue ir numa reunião de professor, que não consegue se comunicar no básico. Né? Ah, mas ele precisa trabalhar. Pai que sonhou que aqui no Japão seria ótimo, que seria bom, que seria tudo de primeiro mundo, mas ele não consegue ficar sem uma hora extra. Mas se ele fazer hora extra, ele não consegue acompanhar o filho na escola. Tá entendendo? Tá entendendo? Pai que tá morando num certo lugar, daí acha uma proposta de emprego por uma merreca a mais, já abandona tudo e vai todo mundo mudar. Daí seu filho que estava começando a criar alguns laços, né, de amizade, alguns laços amorosos, assim, no sentido de amar o próximo, ele tem que ser cortado e vai para outro canto, que nem está preocupado se ele vai ser recebido quando chegar lá, como vai ser a creche, e fala assim, ah, criança tudo igual, criança aprende fácil, criança faz amizade fácil. Se criança fizesse amizade fácil e aprendesse fácil, a gente não teria o bullying, o idime, que é falado aqui, e todas as crianças tiravam a nota máxima. Mas não é o que acontece com a comunidade brasileira. Então, o que acontece? Há um descuido, um descaso nesse ponto, que mudança de qualquer jeito, muitas horas de trabalho, chegando em casa, ó, ninguém consegue fazer tarefa, ninguém consegue, muitas pessoas não se preocupam em aprender o idioma só para poder ajudar na lição do filho. Então é todo mundo assim, sonhou em ter uma vida melhor, chega aqui e tem uma vida mais desgraçada ainda. Tá entendendo? Tá entendendo? Então a reportagem que eu vi na televisão japonesa aí foi uma realidade nua e crua, né, de que acontece com alguns brasileiros. E esse vídeo não é pra mim zoar os brasileiros que sabem mais ou que sabem menos, ou que não tô nem aí com a vida. Mas é pra te alertar. Porque se o seu moleque tem 5, 6 anos, 7, 10 anos, ele precisa de você. Aquele papo de, você tem um filho, então você tem que trabalhar mais, isso não funciona, neguinho. Isso não funciona. Seu filho precisa estar mais perto de você. Você precisa aprender o básico, pelo menos, para ensinar a lição para ele nos primeiros 6 anos de escola. É nessa hora que ele precisa, nessa hora que tem que incentivar ele, nessa hora que você tem que usar o mesmo vocabulário que o dele. Ele tá falando alguma coisa, pô, você sabe o que ele tá falando. Mas não, a maioria que a gente vê aí
tudo abandonado, velho. E a criança passa numa velocidade, essa época passa numa velocidade tão grande que a gente não dá conta. A gente não dá conta. Eu tô me preparando já faz um tempão para acompanhar a minha neguinha na escola agora. Porque se eu tivesse correndo atrás, eu tava ferrado. Ela ia falar coisa aqui que eu nem ia estar sabendo. Entendeu? Então o que acontece? Dá para fazer diferente? Dá. Precisa de um pouco de vontade? Precisa. Precisa um pouquinho de gente pensar e falar, peraí, velho, o que é bom para mim? Eu ficar fazendo 3 horas todo dia ou eu fazer menos horas, estudar um pouco e acompanhar meu filho? Porque o cara vai estudar, o cara vai fazer hora extra para pagar o pulmão do moleque. Sendo que ele poderia estar saindo mais cedo, aprendendo, e quando o moleque chegasse na idade, ele está ensinando. Ele poderia, um exemplo, tá? Eu faço jiu-jitsu, gosto de jiu-jitsu. Eu poderia estar colocando meu filho no jiu-jitsu e estar fazendo hora extra para pagar o jiu-jitsu dele. Mas peraí. Eu faço jiu-jitsu, já há algum tempo venho fazendo. É quando eu ensino ele e tenho uma proximidade maior com ele. Lógico que depois ele vai para academia, ele vai fazer as coisas que ele tem que fazer, tudo. Mas essa proximidade de pai e filho você tem que ter. Entendeu? Não é só pagar e então outra pessoa faz. Entendeu? Você tem que ter essa proximidade, pelo menos nos primeiros anos de vida, pelo menos nos primeiros anos de escola. Você tem que estar do lado. Entendeu? E um pouquinho de vontade, um pouquinho de você mudar o seu pensamento, você vai conseguir, neguinho. Tá entendendo? É que nem eu sempre falo, pais que saem mudando de cidade em cidade, aí é troco de merreca, não tá nem preocupado com o filho. Eu não tenho coragem de mudar daqui. Minhas filhas já vão a neguinha foi na mesma creche o tempo todo, e meu molequinho, o Yuki também foi na mesma creche o tempo todo, todo mundo conhece eles, e eu não tenho coragem de cortar esse laço de amizade e a troco de uma ofertinha de uma merrequinha a mais. Eu não tenho coragem de tirar minha neguinha nesse processo de alfabetização agora, ali na escola aqui do bairro, para ir no outro lugar para os caras me pagar, vamos por aí, 50 mil a mais, que eu vou perder todo o processo dela aqui, que as pessoas já conhecem ela já tem uma certa liberdade com os professores, com os amiguinhos, tudo, a troco de dinheiro. Entendeu? Então, acredito que nós, pais, nós precisamos aprender mais, embora meus filhos não falam português, mas os japoneses falam corretamente, entendeu? Mas eu consigo comunicar com meus filhos, eu consigo ensinar a lição da minha filha, claro. É isso que eu quero dizer. A gente tem que se dedicar um pouquinho a eles. E não sou perfeito, claro que não. Mas a reportagem ela ficou bem nítida que há um descaso. Tá entendendo? Né? Há um descaso. E o que você acha que poderia ser sonho? Muitas vezes, neguinho, tá fazendo uma confusão danada e na vida de um monte de gente. Tá entendendo, neguinho? Sei lá, neguinho, pensa aí do jeito que você quiser, mas o neguinho se expressando no Facebook, né? Tchau, neguinho. Fala aí o que você acha dessa coisa aí. Tchau!